Vamos lá. Esse final de semana aqui, né? Hoje é dia 14/3. E esse final de semana foi muito engraçado, mano. Um monte de gente falando sobre a Petrobras, porque, meu Deus, o lucro tem que diminuir, porque nós temos que, cara, enfim, temos que interferir no preço, não podemos cobrar o preço em dólar, no preço internacional tem que ser no preço nacional, e aquelas blá 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 de pessoas que não entendem absolutamente nada. Apesar de tudo, estarem em canais e seguindo pessoas que falam sobre finanças. Olha só, é por isso que eu falo, aqui no Instagram eu tento passar exatamente isso, qual é a mentalidade, qual é o seu mindset, o que você precisa entender e racionalizar ao invés de deixar a sua emoção falar primeiro, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos aos fatos. Investimento não é emoção. Investimento não é eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Investimento é razão. Então aprendam isso de uma vez por todas. Então vamos aos fatos. A Petrobras, gente, ela não é autossuficiente no sentido de que produção e nem para distribuição para o Brasil inteiro. Então são duas questões. Então, se a Petrobras quisesse falar assim, não, nós vamos sustentar e só vender para o mercado interno, ou seja, para o Brasil, para que todos os brasileiros que têm carro, veículo, enfim, consigam comprar uma gasolina mais barata, não consegue. Ponto. Essa é a primeira situação. Segundo, a Petrobras não consegue produzir o petróleo. Ela não consegue, ela extrai, ela é muito boa nisso, ela extrai o petróleo, mas ela não consegue refinar o petróleo. O petróleo que nós temos no Brasil ele é muito diferente. E as refinarias que conseguem fazer isso não estão no Brasil, estão no exterior. Então, meu caro, diante desses dois fatos muito importantes, que o Brasil não consegue, a Petrobras não consegue produzir, extrair petróleo o suficiente para abastecer o Brasil inteiro e também não, e mesmo extraindo não consegue refinar, por quê? Porque o valor não vai ser cobrado em dólar. Me diga, o cara que vai refinar, ele vai cobrar qual? Em dólar, a moeda mais utilizada no mundo. Então sim, o preço tem que ser internacional. O fato de você falar isso, que não precisava ser internacional, é o desconhecimento a respeito sobre o que está realmente acontecendo. Talvez, como alguns advogados usam, não criticando os advogados, mas eles usam aquele argumento tipo assim, eu sou a parte mais frágil da situação, eu não tenho obrigação de saber disso. Cara, na minha opinião, o cara que tá fazendo pegando um exemplo só de uma mentalidade que as pessoas têm, é essa. Cara, para desse negócio de vitimismo. Para. Você não sabe, você tá seguindo aqui o meu canal, até outros canais, aprenda, se desenvolva, faça o que tem que ser feito. Mas não fica esse negócio, eu não sabia, Cara, se você não sabe, então não comenta. Procura informação e vai. Depois comenta. Olha, é realmente uma situação difícil. Sabe, teve pessoas que comentaram assim, tem que... O cara falou assim, não, temos tempo... Ele começou a falar e eu comecei a argumentar, passar vários pontos. E um dos meus pontos para baixar o preço, primeiro, precisamos criar refinarias que consigam refinar o nosso petróleo. Depois, precisamos tirar o Brasil, o governo federal, como sócio majoritário. 3, nós precisamos que tenham mais empresas que façam a exploração. 4, eu disse que essas empresas que exploram e refinam precisam então vender direto para os postos de gasolina, sem a distribuidora. 5, tem que acabar com os frentistas. Realmente, o serviço de frentista ele é altamente perigoso e desnecessário. Bom, se fizesse tudo isso, o preço já cairia e muito. Mas a maioria das pessoas que eu conversei a respeito e responderam, falaram assim, é só ter políticas públicas melhores. Como se julgando assim, dando aquela carteirada e falando de um jeito tipo,
não sabe nem o que tá falando e fala, temos que ter políticas. Cara, gente, aqui eu quero te ajudar a ter uma mentalidade diferente. Muda a sua mentalidade, muda o jeito de pensar, muda. Ficar repetindo os mesmos problemas e repetir erros do passado não dá. Não dá. Pô, interferir, se você interfere no preço, eu vou falar dos problemas. Se o governo chega e fala assim, não, vai custar R$3, cara, vai dar problema. Os investidores eles vão sair, entendeu? Eles vão vender as suas ações, o preço vai cair. Nós temos problemas de instabilidade. Isso não vai resolver o problema. E isso é o que Dilma e Lula fizeram no passado. Lula fez isso com gás, e nós pagamos um gás muito mais caro hoje. Por quê? Porque a diferença do valor, ele financiou, ou subsidiou, fez um subsídio, melhor. Ele, praticamente, em outras palavras, ele financiou aquela parte. Então você paga mais caro no gás hoje por causa dessa ideia de interferir no preço. Quando muitos falavam, meu presidente, olha só o que aconteceu. E eu não estou apoiando o presidente Bolsonaro ou aí criticando o Lula, não. Foi uma decisão errada e ponto final. Dilma também fez isso com a eletricidade. Na crise elétrica que teve no mandato dela, ela fez a mesma coisa. E pior, ela não pagou a diferença. E aí as empresas de energia elétrica entraram na justiça, ganharam, obviamente, e agora, então, além de ganhar a diferença que ela tinha prometido, estão ganhando os juros ainda sobre isso. E hoje nós pagamos o preço ainda maior por causa de interferência nos preços. Ou seja, naquele momento era mil maravilhas. Nossa, tô pagando barato aqui. Nossa, isso aqui é governo. Agora você está pagando mais caro. E o governo atual, ao que tudo indica, não quer interferir nos preços, não vai interferir nos preços e acontece o que acontece. Aí paga tudo de uma vez só para que no futuro o preço caia, fique justo, mas tem gente que não entende, quer ficar pagando financiamento. E aí sim, quem é social e liberalismo é ruim, não entende que você está dando mais, fazendo dessa forma, interferindo nos preços, você está dando mais dinheiro e criando mais miséria. É isso, pessoal. Muda a mente, muda a mente.